Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô um tempão pra gravar esse vídeo. Já faz um tempo que eu tô querendo dividir isso com vocês, mas eu sou muito ruim com esse negócio de vídeo e acaba que vai passando o tempo e a gente não faz. Deus tem tocado muito meu coração sobre o livro de Filipenses, né? Então eu tracei, veio uma inspiração através do Espírito Santo, com certeza, que só ele para nos dar essas direções. E a gente vai seguir com um devocional, né? O livro de Filipenses, ele é bem curtinho, só tem 4 capítulos, e eu vou seguir com vocês nesse devocional, tá bom? Vamos começar Filipenses 1, óbvio, né? E eu dei um tema para esse devocional, que é aprendendo a amar. Deus tem ministrado muito ao meu coração sobre a gente aprender a amar. Por mais que a gente já siga Jesus durante um bom tempo, por mais que a gente já esteja na casa do Senhor há um bom tempo, a gente precisa ter cada vez mais um coração ensinável. E a gente nunca sabe tudo, na verdade. E todas as vezes que eu leio a palavra do Senhor, mesmo alguma coisa que eu já tô cansada de ler, o Senhor sempre tem novas revelações pra gente. Então eu vou começar lendo com vocês Filipenses 1. Vão comigo? Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Paulo estava preso, né, em Roma, e ele estava mandando essa carta, né, para sua igreja, para os seus discípulos. Vamos lá. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. A gente ouve muito essa frase, né? Como tenho por justo sentir isso de vós todos, porque vós retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto das minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho, porque Deus me é testemunha da saudade que todos vós tenho, em entranhável afeição de Jesus Cristo. E peço isso, que a vossa caridade aumente mais e mais em ciência e em todo conhecimento. Eu vou parar aqui rapidinho. É muito gratificante esse texto, até que ele mexe muito comigo, porque, né, Paulo está numa situação complicada, numa situação de prisão, e isso tem muito a ver com o que a gente já viveu, algumas pessoas estão vivendo, algumas já estão flexibilizando a sua quarentena. E a gente tá lá preso, Paulo tá lá preso e tá sendo grato pelo serviço, sendo grato pelos seus amigos, né, que ele tem. E ele ora e você percebe nessas palavras o quão alegre ele tá, o quão doce. E isso mexe muito com o meu coração, porque às vezes a gente tem tudo, a gente tá ali livre, a gente pode ir e vir, e a gente às vezes não externa essa gratidão àqueles que estão à nossa volta, os nossos amigos em Cristo, nossos irmãos. Então eu tenho buscado, é difícil, mas eu tenho buscado ser mais grata, eu tenho buscado todas as oportunidades que eu tenho de agradecer a tudo aquelas pessoas que estão comigo, os meus amigos de verdade, né? Então aqui eu vejo esse amor tão grande pelo irmão, pelo próximo, de Paulo escrevendo. E peço isto, né? Que a vossa caridade aumente mais e mais em ciência e em todo conhecimento. E por mais que a gente tente, é muito importante a gente correr atrás de diversas coisas, a gente precisa, né, ganhar dinheiro, a gente precisa de ter, todo mundo tem sonho que envolve diretamente ou indiretamente o dinheiro, mas isso aqui chama muito a minha atenção, mais e mais em ciência e em todo conhecimento, que a gente venha crescer não só na sua profissão, mas que você venha crescer em graça, que você venha crescer em conhecimento de Deus. Quanto mais você se aproxima dele, mais você se transforma, mais ele trabalha dentro do seu coração. Eu até escrevi uma coisa aqui: conhecimento de Deus aumenta nosso amor, né? Cresça no conhecimento em Deus. Tá difícil? Tá difícil de repente perdoar? Tá difícil de repente, caraca, eu não consigo aceitar aquela pessoa, né? Nós somos humanos, né, gente?
acontece isso. Então, cresça no conhecimento de Deus, que Ele vai te ajudar nessa situação, tá bom? Para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo, algum até o dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Eu sempre falo isso. Nós precisamos gerar frutos. Nós estamos aqui nessa terra para gerar frutos. Você precisa fazer a diferença nessa terra. Você é sal e luz dessa terra. Então gere frutos de justiça. E Deus se alegrará muito com isso. Amém? Por isso que a gente ama falar de Jesus. Porque a gente quer que todo mundo tenha essa mesma certeza, essa mesma felicidade. Vamos gerar fruto, galera. E quero, irmãos, que saibas que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do evangelho. Isso é muito forte, porque ele consegue enxergar a prisão, né? E ele consegue enxergar nessa prisão uma certa liberdade espiritual. Isso é fantástico. Contribui para o maior proveito do evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do evangelho, mas outros, na verdade, anunciaram a Cristo por contentação, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda a maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto que regozijo e me regozijarei ainda. Na minha visão aqui, Deus me deu uma visão, né? Um entendimento sobre essa questão, né? Não estou fazendo nenhum estudo filósofo, nem aprofundando. A gente está falando aqui daquilo que quando você lê a palavra você compreende. E o que o Espírito Santo ministrou ao meu coração aqui, isso mais parte da nossa realidade, né? Vamos lá. Eu tava falando aqui sobre o inveja. Continuando. Existem a gente que trabalha em ministério, a gente que trabalha na igreja, eu escuto muitas pessoas falar assim: eu não me envolvo por causa disso, por causa daquilo, por causa das pessoas, por causa disso, daquilo, enfim, inúmeras desculpas. Eu vou dizer pra você o seguinte: a igreja na terra é cheia de imperfeições, porque ela é composta por nós, ela não é composta por santos. A gente só vai chegar à plenitude da perfeição quando o Senhor voltar. E existem, sim, todos os tipos de pessoas. Pessoas que são amorzinho, pessoas que são fáceis de trabalhar no serviço, na igreja ali, pessoas que são insuportáveis, enfim. Mas nós estamos ali para fazer a diferença na vida também dessas pessoas e para aprender também com essas pessoas. Então, assim como Paulo diz aqui, o importante é que o evangelho seja anunciado. Isso é o que importa. E essas coisinhas que a gente, na verdade, vai perdendo, quem perde somos nós quando nos afastamos da casa do Senhor por causa dessas justificativas. Então, essas coisinhas a gente vai aprendendo a amar, entendeu, irmão? A gente vai seguindo, vai aprendendo a amar e vai continuando. E ora ao Senhor, se for o caso de você sair da onde você tá por alguma coisa, pede ao Espírito Santo para que te dê o caminho certo, para que você vá na hora certa, para que Ele te envie na hora certa. Continuando a partir do versículo 19. Porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança. Cristo será tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Esse versículo aqui é bem conhecido. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher.
É muito forte. A gente só fala essa parte, né? Porque pra mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. E aqui Paulo fala uma coisa muito interessante. Se eu morrer, glória a Deus, eu vou estar com Jesus, então que eu morra. Se eles querem me matar por isso, porque eu tô falando a verdade, que eles me matem. Mas, aí depois ele fala, mas se eu viver na carne e me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Não sei qual dos dois é melhor, porque se eu ficar vivo, eu vou continuar falando de Jesus e eu vou continuar dando fruto. Então, morrer, viver, tanto faz. O melhor pra mim é estar com ele e é seguir a vontade dele. E isso é libertador, não é mesmo? Porque isso é muito loucura também pra muitas pessoas. Mas o que importa, o que Paulo está dizendo aqui, minha vida é dele. Então o que eu puder, onde eu for mais bem servido para ele, para mim tanto faz. Ele poderia desejar morrer aqui e ninguém ia tirar isso dele, esse desejo de morrer devido à aflição que ele estava vivendo. Talvez ele precisava desse descanso. Mas o viver, eu vivo preso que seja, mas falando dele é o que mais importa. Então, que a gente venha, sabe, eu tenho buscado isso e é desafiador muitas das vezes. Jesus, eu quero fazer o que for da tua vontade. Se for pra fazer isso, eu faço. Se não for pra fazer, eu não faço. Mas que nós vamos buscar sempre, todos os dias, porque quando você busca, ele fala e ele te dá o direcionamento. Mas se eu viver, né, olha essa parte, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne, e tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei em todos vós, para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória aumente por mim em Cristo Jesus pela nova fé ida a vós. Né? Que aí ele fala, mas eu ficar é melhor e tudo mais. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que vá e vos veja que esteja ausente. Ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Aqueles intercessores fiéis, aqueles amigos fiéis que estão com você até debaixo d'água. Ora para o Senhor que Ele te dá. Eu tenho orado, Senhor, me envia pessoas que pensam como a mim. Envia pessoas que têm o mesmo sonho que eu, porque muitas das vezes a nossa divergência, né, na nossa caminhada está com pessoas que pensam diferente, né? E aqui o Paulo tinha esses amigos fiéis que estavam ali lutando com amor ao Evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem, ou que para ele, na verdade, é indício de perdição. Mas para a voz de salvação e isto de Deus, porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo. Não somente crer nele, como também padecer por ele, trabalhar por ele, sacrificar por ele. Não é só crer em Jesus. É importante você crer, mas trabalhar para ele é tão bom, gente. É tão bom servir a Deus, é tão bom estar envolvido nas coisas do Senhor. Eu sei que a gente tem muitas dificuldades, muitas coisas Satanás tenta colocar na nossa cabeça para que a gente fique longe da casa dele, para que a gente não se envolva com as coisas dele. Mas eu vou dizer para você, nada disso vale a pena e nada disso justifica você se ausentar. Porque estar ali, brigando por ele, brigando pela palavra dele, vale muito a pena. Nos fortalece muito, a gente cresce muito, né? E a gente fica mais firme, e é isso que nos mantém firme. Tendo o mesmo combate que já em mim tendes, visto e agora ouvis está em mim. Aí acaba por aqui 1 e depois entra logo o 2. E aí o 2 eu vou deixar para o próximo vídeo, para a gente continuar. Então, que você seja encorajado, que você seja fortalecido. Lê depois lá também Filipenses, né? Com mais calma. Lê sozinho. Compartilha aqui com a gente o que tocou no seu coração, que de repente pode edificar a minha vida, uma outra interpretação, uma outra forma como o Espírito Santo tenha falado com você. E vamos firmes nessa, porque é chegado um tempo em que muitas coisas ainda vão acontecer e a gente sabe disso e a gente precisa se fortalecer ainda mais na palavra, ainda mais como igreja, que a nossa unidade venha a ser verdadeira, que a gente não venha a ser competidores um do outro, porque a gente não está na igreja para isso, mas que a gente venha crescer em graça e em conhecimento e vamos seguindo, aprendendo a amar. Um forte abraço!